Então vamos nessa, para a gente não perder tempo nessa segundona aí. O Henrique Carmo. O Henrique Carmo, depois de eu apurar, falar com todo mundo, o Henrique Carmo, São Paulo fez uma negativa da proposta recebida pelo PSV na sexta-feira de manhã. Isso fez com que o São Paulo se motivasse a levar o Henrique Carmo para o jogo, tanto que ele foi para o jogo e jogou. Se ele estivesse ainda em negociação, ele não teria nem viajado para Pernambuco, tá? Essa foi a informação que eu recebi. E aí o Henrique jogou bem, estava no meio do jogo, ele fez uma boa partida, o São Paulo empatou, o clima estava legal, estava tudo acontecendo numa boa. E aí, quando acabou o jogo, aconteceu um rebuliço, porque no grupo de imprensa, no grupo em que a comunicação do São Paulo, através do seu time de comunicação, diretores, coordenadores, gerentes, funcionários, etc., eles se comunicam com os responsáveis de cada veículo. Então tem lá o pessoal da ESPN, tem lá o pessoal do GE, tem o pessoal da Globo, tem o pessoal da Band, tem o pessoal de todo mundo, da Rádio Craque Neto, tem o pessoal de tudo quanto é lugar. E o que acontece nesse grupo? Nesse grupo, a equipe de comunicação de São Paulo faz as comunicações mesmo básicas do dia a dia, como qualquer grupo de WhatsApp de trabalho. Olha, tal momento vocês vão lá para a coletiva, vocês vão para a zona mista, você vai ter amanhã uma coletiva de imprensa tal hora para determinada coisa, a programação da semana do São Paulo, acontecem coisas nesse sentido, tá? Só para vocês entenderem que grupo é esse e o que acontece para vocês entenderem o contexto da coisa. Tá aqui o JV Pires, que acho que é o João Vitor. Apesar da bagunça, sempre iremos apoiar o nosso São Paulo. Muito bem, JV. É isso aí mesmo. E realmente é uma bagunça essa situação. Então, o que aconteceu? Então, o print vazou, a coisa já repercutiu, vocês já sabem. O diretor de comunicação do São Paulo, o José Eduardo Martins, ele, que eu chamo de Zé, a maioria chama de Zé, ele fez um comentário, uma brincadeira, que acabou saindo, ele ia mandar para uma pessoa próxima dele, e ele acabou fazendo esse comentário, e esse comentário acabou indo para o grupo de imprensa, que é esse grupo de trabalho com os setoristas, com essas pessoas responsáveis da imprensa aí, tá? E nesse comentário, ele estava fazendo uma brincadeira, dizendo, eu vou dizer que, nesse caso ele escreveu inclusive o Boca, se mencionando ao apelido do Belmonte, que é um apelido muito pejorativo, vulgar até, que eu acho que assim, eu acho que existem até limites, essas brincadeiras, as pessoas gostam de fazer essas coisas, mas no final das contas, acho que existe que tem que ter um limite de respeito, sim, sabe, para as pessoas. Eu já tive diferenças com presidentes, com outros conselheiros, com outras coisas. O que eu posso garantir para vocês é que nunca houve falta de respeito na troca das coisas. E acho que esse tipo de coisa, as pessoas perdem um pouco a linha. Ontem, até falei ontem com o Alexandre Gesbre, que foi inclusive um dos que vazou o print sobre isso. Ele próprio também falou acho que é um tipo da coisa que eu também não gosto, não concordo, que é esse tipo de apelido pejorativo, uma coisa realmente muito nociva, tóxica, negócio errado. E aí ele falou, vou lançar aqui que o Boca, que seria o Belmonte, ele ia ceder de graça o empréstimo do Henrique Carmo para o PSV e o presidente segurou. Óbvio que ele estava mencionando sobre uma brincadeira que acabou se tornando infeliz, porque se fosse para um amigo dele, ninguém nunca sabia na vida, mas acabou indo para um grupo de trabalho. E aí, obviamente, as pessoas printaram, essa mensagem rodou, e aí muita gente confundiu as coisas. E é assim, primeira coisa, o Henrique Carmo já tinha tido a proposta recusada na sexta-feira, tá? Não existia mais negociação em aberto, tanto que o Henrique viajou e jogou. Segunda coisa, a mensagem dele não foi uma mensagem real, era uma mensagem de brincadeira, que automaticamente, por conta do vazamento infeliz e da forma como aconteceu, infelizmente, a gente já teve esse problema com relação a gerar um mal-estar com relação ao nome do São Paulo. Segundo, ou terceiro, como queira, existiu uma crise, obviamente, uma discussão, um problema interno por conta desse vazamento dessa informação, porque continha um ataque gratuito
um vazamento de informação público e que muitos jornalistas, alguns se calaram, mas veladamente repassaram essa informação e esse print para outras pessoas. E quem estava lá dentro, teve gente que saiu aí nas redes sociais sacaneando, tripudiando, dando risada, incitando o problema. Internamente, o São Paulo contornou a situação ontem, obviamente gerou um ruído, gerou um problema. Eu ontem acabei falando, inclusive, com o próprio Zé e com o próprio Belmonte, e o assunto já está suprimido, a situação já está controlada. Entretanto, óbvio, gerou um ruído e gerou uma situação ruim em torno de São Paulo e desgastante no final das contas. Mas a informação para vocês, porque muita gente acabou confundindo, era: o São Paulo então ia emprestar o Henrique Carmo? Não. O São Paulo já tinha definido na sexta-feira que o Henrique Carmo já não seria emprestado, já tinha tido uma recusa da proposta. Essa é a primeira questão dos fatos. E aí muita gente misturou os assuntos, parecendo que realmente existia ainda alguma coisa relacionada a um fundo de verdade. Não, era só realmente uma brincadeira que se tornou infeliz no final das contas. Então essa mensagem, ela se tornou infeliz, e o pior, depois obviamente teve uma conversa entre o próprio Belmonte e o Casares, porque no final das contas o que dá a entender é que há uma rixa, uma rusga, um problema entre eles, e pelo contrário, o Júlio deu o apoio que era necessário, óbvio, como presidente ao Belmonte, a repreenda para o profissional que cometeu o erro, e o Belmonte, obviamente, que não fez absolutamente nada nesse caso e acabou sendo atacado gratuitamente. Então, só para esclarecer os fatos, o Henrique Carmo não seria emprestado, muito menos de graça, e realmente foi só uma brincadeira infeliz que acabou gerando uma crise, mas que foi já contornado. A quem te contou? Eu falei com as próprias partes. Então, assim, eu falei com as próprias pessoas referente a esse assunto e posso dizer para vocês que o assunto está encerrado, o assunto já está contornado. Claro que deve ficar um sentimento ruim, não vou mentir, né? Porque não adianta a gente falar que não vai ficar, o sentimento não fica ruim, mas obviamente foi uma coisa infeliz que acabou gerando um ruído, um mal-estar. Muita gente falou assim: você acha que tem algum impacto nos jogadores? Claro que não, impacto nos jogadores nenhum. Até porque o próprio Henrique, que é o envolvido na história, já sabia que ele não seria mais negociado para o PSV naquele momento. Então, ele que poderia ter algum tipo de impacto, não teve impacto nenhum com relação a isso. E o que acontece entre dirigentes do São Paulo do lado de fora, até porque não diz respeito a nada dos jogadores, os jogadores não têm absolutamente nada a ver com o assunto, eles não se meteram com relação a nada disso. Então, agora, realmente é uma bosta a situação, é um negócio chato pra caralho, principalmente para torcedores, porque assim, a gente já tem notícia ruim o tempo todo. Aí, quando a gente tem um momento em que a gente pode pelo menos respirar e ficar de boa, surge alguma coisa do nada. Quando você menos espera, você toma uma porrada nas suas costas, né? E aí fala assim, porra, não é possível isso. Até quando tá tudo bem, as coisas acabam ficando desse jeito e acabam tendo esse problema. Então, é desse jeito. Então, só para esclarecer esse assunto para todo mundo, o que aconteceu, o que ficou depois do pós-acontecido, e principalmente a, a questão principal, que para mim é o cerne da questão, que é as pessoas terem confundido o fato, principalmente com uma brincadeira que acabou envolvendo uma coisa institucional, que é o fato do Henrique ter tido a sensação que o Henrique poderia sair do São Paulo gratuitamente. Isso nunca aconteceu. O São Paulo recusou uma proposta de 1 milhão de euros para empréstimo de 12 meses. Então, é mais ou menos nesse sentido. As pessoas aqui no chat falando: é mais fácil acreditar que o Belmonte e o Casares estão brigando. Meu filho, você acredita no que você quiser. Você pode acreditar que o homem nunca foi para a Lua, você pode acreditar que a Terra é plana, você pode acreditar que o Belmonte e o Casares estão brigando, você pode acreditar no que você quiser. Isso para mim não faz, isso também para mim não faz diferença nenhuma. Você quer acreditar, o Belmonte e o Casares estão brigando, tá bom? O que muda? O que muda para você e o que você acha que muda para mim se eu disser que eles não estão brigando? Que deu um ruído de comunicação, acabei de falar aqui, que deu um zoom, zoom, zoom. É óbvio que vai dar que vai exaltar os ânimos, vai ter uma discussão. Agora, se você acha que isso tem algum impacto, você acha que isso mudou alguma coisa, você acha que você achar que o Belmonte e o Casares estão brigados
Muda alguma coisa na percepção real das coisas? Não muda nada. Tanto que eu falei com o próprio Belmonte sobre isso. Como eu falei com os envolvidos, e quando você fala com os envolvidos é diferente do que você acha. E o assunto está sanado. Claro que se você for perguntar depois assim, mas você acha que o cara está na paz, que o cara tá... Não, na paz ele não está, óbvio. Mas é evidente que o São Paulo vem em primeiro lugar, então essas coisas no final você precisa dar prioridade para isso. Então, que foi um erro bizarro, foi um erro bizarro. Justifica o erro? Não, não justifica. Botaram o nome do São Paulo no fogo sem propósito? Botaram o nome do São Paulo sem propósito. Tá certo isso? Não. É uma merda? É. Pronto, tá tudo isso aqui. Agora, não dá para ficar criando uma situação fake com relação às coisas. Eu não vou alimentar mentira. Agora, cada um acredita no que quiser. Eu estou fazendo um esclarecimento porque eu falei com as partes. E aí é o seguinte, se tiver algum outro jornalista que chega e fala assim, eu conversei com as partes e fala, não, realmente o Casares e o Belmonte estão brigados, pode trazer um cara aqui para falar. Falei com o Belmonte e com o Casares, e eles me garantiram que eles estão brigados. Tá tudo certo. A gente discute isso. Mas eu estou dizendo para vocês, não tem esse negócio. Não existe isso. Já conversaram ontem, resolveram o negócio agora. Que é uma situação merda. Olha o assunto que nós estamos discutindo na véspera de um jogo de Libertadores. Então, assim, eu estou respondendo sobre essas coisas. O Belmonte merece respeito? Sim, Jonas, ele merece respeito, como você merece respeito, como eu mereço respeito, todas as pessoas merecem respeito. Qualquer coisa que você pense fora isso, aí vai muito mais do seu caráter do que de qualquer outra coisa. Sim, todas as pessoas merecem respeito. Respeito as pessoas merecem. Se você acha que as pessoas não merecem respeito, aí é um problema seu. Neste canal, a gente prega respeito para todas as pessoas. A gente não sai tecendo ofensa para as pessoas, a gente não xinga, a gente não faz essas coisas. A gente faz as coisas certas. E a gente tem uma linha de conduta de diálogo, de comunicação, de esclarecimento. Não temos uma linha de conduta de xingo, ofensa, briga, intriga, polêmica, hype do caos, hype do apocalipse, essas coisas todas. Agora, é um assunto completamente bizonho de eu estar aqui falando com vocês uma véspera de jogo importante de Libertadores. Mas eu tenho que tocar no assunto. Como é que eu vou fingir? Eu vou tampar o sol com a peneira e falar, não aconteceu nada. Não, aconteceu. Agora a gente tem que falar. Eu entendi, João, você está falando, ele faz mal para o São Paulo, tudo bem, mas você dizer que a pessoa não merece respeito, sim, merece respeito, você merece respeito, como eu falei, eu mereço respeito, todo mundo merece respeito, todo mundo. Você pode não gostar de ninguém lá, você pode fazer essas coisas, mas a gente não pode partir para ofensa das pessoas. Falei de novo, conversamos com o Edu Afonso na quinta-feira. Ele próprio falou: eu não suporto canais, pessoas que elas perdem a linha, saem do eixo e transformam tudo em uma ofensa, em xingamento e querem lucrar com isso. Essa máquina, ela não funciona, gente. Isso não é uma coisa normal. As pessoas estão indo por esse caminho, processo, incitação ao ódio, a violência, esse tipo de coisa. Isso não chega a lugar nenhum. Está errado. Isso não é uma coisa que a gente deva propagar, nem que a gente deva incentivar nunca, tá? Nunca. Isso não é uma coisa que a gente deva fazer. O Gui Santos falando, respeito, mas eu quero ir longe do São Paulo. Tudo bem. Beleza, Gui. É isso. Você fala assim, eu não quero ir mais lá, não suporto ir lá. Ok, é tua opinião, teu direito de se manifestar. Não faltar o respeito com o cara. Eu não concordo com esse negócio de apelido pejorativo, com as coisas erradas. Não é certo fazer isso. Principalmente quando é um negócio gratuito, que não tinha nem o porquê, sabe? Surgiu num negócio completamente sem nada. Mas, enfim. Então é isso, o assunto interno está resolvido, está sanado. Como eu falei para vocês, eu falei com os envolvidos no caso e com outras pessoas do clube. Claro que uma cicatriz fica, eu não sou imbecil, eu não vou dizer que para você, não, tá todo mundo já fizeram, cara, deu o dedinho e tá tudo certo. Não. Mas, cara, é igual ambiente profissional de empresa. Quem nunca brigou, quem nunca teve um atrito dentro do trabalho e no outro dia estava lá porque tinha que continuar convivendo com as pessoas, pelo amor de Deus, você sabe como é que funciona.